E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para a gente dar início, né, à nossa discussão sobre a filosofia, né, a filosofia do nono ano. Né, a intenção é a gente começar aqui a fazer algumas discussões, né, que vão ser de grande importância ao longo do ano. Né, então, para a gente poder, de fato, né, entrar no livro. Quem já tem o livro já pode acompanhar pelo livro, né, a partir do capítulo 1. A gente vai discutir inicialmente a crítica, né, que alguns filósofos da modernidade vão realizar sobre a razão, né, a ideia, né, o título da unidade é Além da Razão. Então, são filósofos que vão questionar, né, a razão como elemento central, explicador do ser humano. Ou seja, né, é uma crítica pós-iluminista. Né, então os iluministas que valorizaram a razão, colocaram a razão no centro da existência humana, né, sendo ali teoricamente a razão para esses filósofos seria, né, a única forma de explicar a existência humana, de entender. Bem como também, né, surge de uma crítica ao idealismo, né, que também é uma corrente que surge ali pós-iluminismo. Né? Então, quer dizer, você tem uma série de filósofos, entre eles o Kierkegaard, o Schopenhauer e o Nietzsche, né, que vão trazer uma crítica a essas concepções. Então, hoje em específico, a gente vai falar, né, mais diretamente sobre o Soren Kierkegaard, né, que é o dos filósofos aí, o mais, né, o primeiro aí, aquele que vai dar início a toda essa crítica aos sistemas explicativos, aos sistemas racionalistas, né, que vão colocar, vão limitar, vamos dizer assim, a existência humana à razão. Tá? Então, para a gente poder começar, eu vou passar aqui. Olha só. Pessoal, então qual é a crítica, né, que de maneira geral esses filósofos eles vão fazer em relação à razão, né, de maneira geral? Basicamente, né, o que vai, de certa forma, nortear a filosofia que vai se desenvolver, né, a partir do Kierkegaard, a partir do Schopenhauer e tal, é a crítica aos sistemas totalizantes, né, aos sistemas que buscavam garantir um sentido geral, né, um sentido racional, de certa forma fixo, né, para a existência humana, né, desconsiderando as vontades individuais, as perspectivas individuais. Então, esses filósofos, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, vão trazer uma série de questões, né, que vão colocar em xeque essas concepções. Né? Então, o Kierkegaard ele vai defender uma filosofia que se voltasse para o indivíduo, não para, vamos dizer assim, né, nos sistemas totalizantes, em que basicamente o indivíduo ele é completamente subjugado, né, a uma ideia total, a uma ideia geral que, vamos dizer assim, né, retira do indivíduo a sua particularidade. Então, o Kierkegaard ele vai trazer justamente a ideia de se pensar o indivíduo como um ser subjetivo, né, um ser que tem sentimentos, que tem emoções, que tem percepções próprias, né, acerca do mundo, acerca da sua existência, acerca da própria vida. Então, aqui a gente tem um olhar que começa a se voltar cada vez mais para o indivíduo enquanto sujeito, né? Enquanto alguém que é dotado de percepções, alguém que é dotado de visão de mundo, né? De que alguém que é dotado de emoções, né? E aqui é muito importante destacar isso, né? Porque como esses filósofos eles vêm para criticar a ideia do racionalismo puro, né, que, vamos dizer assim, reduz o ser humano à razão, o que esses filósofos vêm colocar é justamente que o ser humano ele não poderia ser compreendido apenas como razão, né, não apenas como um ser racional, mas um ser que possui sentimentos,
um ser que possui, né, emoções, que possui ideias, que possui percepções. Então essa é a perspectiva, né, que o Kierkegaard ele vem já trazer. O Schopenhauer ele já vem colocar uma outra lógica, né, que nem tudo é racional. Existe no mundo, no universo, vamos dizer assim, forças irracionais. Né? Ele vai dizer que existe uma vontade irracional, uma vontade universal que é independente da razão. Né? Ele dá até como exemplo, por exemplo, a nossa respiração. Né? A gente não precisa racionalizar para respirar. É um movimento que seria aí, né, involuntário, né? Ele acontece de forma irracional, ele não é pensado. Né? Então ele usa esse exemplo. Né? Claro que existem outros, né? O nosso crescimento, ele é um crescimento que ele é irracional, ele não depende da razão. Então, logo, reduzir o ser humano à razão seria, né, simplificar a compreensão do ser humano. O ser humano seria muito além dessa noção de um ser que se limita à razão. E o Nietzsche ele vai trazer, né, a experiência, né, a ideia justamente de uma existência, né, vamos dizer assim, de uma força instintiva, né, que ele chama a vontade, né, a vontade de potência, que seria superior à razão, né, que se colocaria sob essa razão. Né? Então, quer dizer, a gente tem três filósofos, né, que o Kierkegaard, o Schopenhauer, né, e o Nietzsche, eles estão criticando de maneira geral isso aqui, ó, né, a ideia de que o ser humano ele se resumiria à razão, né, ou seja, uma forma de limitar a percepção dos seres humanos. Então esses filósofos, é importante destacar, só que eles não, na época eles século XIX, né, finalzinho do século XIX, século XVIII, XIX, eles não foram muito bem recebidos na sua época, mas posteriormente, né, foram ganhando uma nova forma de serem percebidos, e aí vão dar origem a correntes filosóficas de extrema importância, por exemplo, do século XX. Né, o Kierkegaard, o Nietzsche são grandes responsáveis pelo desenvolvimento da corrente do existencialismo. Né? Inclusive o Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, então é uma das grandes correntes filosóficas do século XX. Então, basicamente, para esses filósofos aí, o mundo ele não era ordenado racionalmente, porque segundo os iluministas, segundo os idealistas, existiria uma razão que explicaria, né, de forma lógica o mundo, a existência do mundo de maneira geral. Né? E esses filósofos vão vir para questionar essa ideia. Né? Eles vão dizer que nem o mundo é organizado racionalmente e nem a vida tem um sentido pré-estabelecido. Então eles vêm questionar isso. A razão ela seria incapaz, né, de explicar o mundo completamente e muito menos de entender o sentido da vida. Né? Então, quer dizer, na perspectiva desses autores, a vida ela seria repleta de altos e baixos, né? Mas principalmente, né, de dor, sofrimento, degeneração, morte, a consciência da morte. Tudo isso faria parte, né, da existência. E a consciência disso, né, nos faz, nos traz novos elementos que não é apenas a razão. Tá? Então, de maneira geral, essa é uma primeira contribuição, E aí a gente vem para o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, pessoal, ele é um filósofo dinamarquês, né? Søren Kierkegaard. Ele basicamente vai trazer o indivíduo para o centro da filosofia, né? Então, basicamente, o que o Kierkegaard vai trazer é que o indivíduo, ele é único, né? Nós temos milhões, bilhões, né, de pessoas no mundo, né? E cada pessoa ela tem uma existência própria, né? Ele tem uma vida própria, ele tem suas próprias emoções, seus sofrimentos, a forma como ele vê o mundo, né? Suas próprias características. Então, o Kierkegaard vai dizer que é muito difícil elaborar um sistema que seja capaz de explicar a todos ao mesmo tempo, sendo os indivíduos de forma tão diferente. Como eu posso elaborar uma explicação que é capaz de dar conta de explicar a todos, sendo que todos são extremamente diferentes uns dos outros, né? Então era muito complicado de se explicar isso. E aí ele vai fazer uma crítica direta a quem? Principalmente ao Hegel, né? Então o Hegel, né,
ele vai elaborar aquela teoria, né, de que existiria o espírito, né, o espírito racional, o espírito da história, que seria uma espécie de plano, né, uma espécie de plano racional que explicaria todos os eventos. Então, os eventos que ocorrem no mundo, eles fariam parte desse plano, né? Então, na concepção de Hegel, nada acontecia por acaso, tá? Nada aconteceria por acaso. Tudo faria parte desse plano do espírito, né? Tudo estaria ligado a essa racionalidade que, de maneira geral, governava o mundo, né? O mundo, a história, os seres humanos, de maneira bem ampla. Só que aí, como eu falei, o Kierkegaard vai criticar justamente isso, né? Isso era muito difícil de explicar a existência individual, né, das pessoas, né? Para ele, essa ideia do Hegel é apenas uma especulação, né? Uma ideia que não teria diretamente uma correspondência na realidade, né? Então, na perspectiva do Kierkegaard, ele vai colocar o quê? Que em vez de criar os sistemas totalizantes e ilusórios, assim, né, de compreender o mundo e tentar explicar o mundo a partir de uma única perspectiva, o filósofo deveria olhar para a realidade direta do ser humano, né? Entender o ser humano como um indivíduo, com seus próprios desejos, com suas próprias aspirações, com seus próprios sofrimentos, com suas próprias emoções e por aí vai. Então, quer dizer, aqui você vai ter uma redução, né, nessa escala, né, de observação, assim, de reflexão. Ao invés de tentar explicar o mundo a partir de um sistema amplo, totalizante, né? Totalizante, pessoal, é a ideia de que envolve a totalidade, né? Tipo, que é capaz de explicar tudo. Tá? Em vez de fazer isso, o ser humano tinha que se voltar, o filósofo tinha que voltar para o ser humano como indivíduo, um indivíduo único, né? Que tem desejos próprios, sofrimentos, né? Vive uma vida marcada pelas escolhas, né, e tal. Então, olha só, para ele, a realidade desses indivíduos, ela não é fruto e ela não estaria de acordo com um plano maior racional. Não é um plano racional. O ser humano, ele faz escolhas, né? E a vida de cada um, o destino de cada um, ele estaria ligado a essas escolhas, né? A essas múltiplas possibilidades que a gente tem e que a gente escolhe, né? Então, olha, cada um de nós tem uma série de escolhas que são feitas diariamente, né? Aí, desde a escolha de qual roupa vestir, o que comer, que escola estudar. Claro que existem muitas coisas que fogem da nossa escolha, né? Mas a nossa vida, de uma maneira bem ampla, ela é muito marcada por essa nossa capacidade de escolher, né? Então, o que ele coloca é isso aqui, ó, o destino de cada um de nós, cada indivíduo, ele estaria aberto a múltiplas possibilidades, né? E esse destino, ele é influenciado pelas nossas decisões. Então, a gente, ao viver, ao escolher onde ir, com quem falar, o que falar, com quem nos relacionar, o que vestir, todas as escolhas que nós fazemos estariam aí a todo momento influenciando o nosso destino, nossa vida, tá? E não seria apenas um reflexo desse plano racional do qual nós não teríamos, vamos dizer assim, alternativa de fugir, né? Na perspectiva desses sistemas totalizantes, é impossível fugir desse plano racional, né? Segundo Hegel, por exemplo. Para o Kierkegaard, não. É a escolha que caracteriza a nossa vida, é a incerteza, né? O Kierkegaard, ele vai trazer essa ideia da incerteza, né? Ele vai colocar a ideia de que a existência humana, ela é marcada pela incerteza, pela possibilidade do infortúnio. Ora, quando a gente escolhe fazer qualquer coisa, pessoal, sempre existe a chance de dar errado, não é isso? Então, para o Kierkegaard, isso é uma das coisas que marca, né, que caracteriza a existência humana. É a possibilidade do infortúnio, do fracasso, né? Então, essa possibilidade, essa incerteza, ela provoca a angústia, ela provoca a aflição, a tristeza, né? E aí vai causando, né, os sentimentos que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Então, quer dizer, a existência para o Kierkegaard, ela não é marcada por um sentido
pré-estabelecido. É tanto que por isso que o Kierkegaard é considerado o, o pai do existencialismo, porque os existencialistas vão trazer justamente isso. Olha, a existência não tem um sentido prévio. A existência passa a desenvolver o seu sentido a partir do momento em que passamos a existir. Um dos principais pensadores do existencialismo é o Jean-Paul Sartre. E o Jean-Paul Sartre, né, claro, inspirado nas ideias do Kierkegaard e de outros, colocava o seguinte: é necessário primeiro existir para depois, né, se definir o sentido que a existência vai ter. E cada um vai definir o sentido da sua própria existência. Então a existência não teria um sentido a priori, como, por exemplo, defendia o Hegel, né? De que a existência ela seria uma consequência e faria parte de todo um plano racional, ou seja, o sentido da existência ele seria anterior à própria existência. Para o Kierkegaard, não. Né? Ele vai dizer que a existência ela vai ser marcada por essa incerteza, esse medo do fracasso, do infortúnio, né? E é nesse longo processo que a gente vai escolhendo, a gente vai estabelecendo a escolha, a nossa liberdade, né? Fazendo aquilo que nós vamos, sei lá, preferindo, vamos botar assim, né? Preferindo ao longo da vida. Né? Como eu falei, claro que algumas coisas nos fogem a esse controle, mas de maneira geral a gente escolhe, né, muito do que nós queremos ser, do que nós podemos ser. Né? Então ele vai refletir sobre essas questões. Né? Para ele, o ser humano ele vai conviver, né? E aí é importante destacar isso, o ser humano pro Kierkegaard, ele tem consciência, né, da sua morte, né, do seu fim, de que a sua existência ela é finita, né, quer dizer, ela tem um fim. Então, é justamente nesse processo que surge o existencialismo. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o Kierkegaard, ele traz, né, para o centro da investigação filosófica a existência humana. Né? Então, quando ele coloca o indivíduo, né, na sua particularidade, na sua, dizer assim, sua individualidade, né, no fato de ser único, e coloca a sua existência, né, a sua relação, as suas escolhas, a sua liberdade como centro dessa investigação filosófica, vamos dizer assim, né, afastando aquela ideia de um sistema totalizante capaz de explicar tudo, ele traz e dá origem a toda uma corrente filosófica que, claro, vai se desenvolver principalmente ao longo do século XX, que é o existencialismo. O nome já diz tudo. O existencialismo é uma corrente filosófica que vai se versar sobre o quê? Sobre a existência humana, né? Partindo principalmente dessa ideia, né, de que a existência humana ela não possuiria um sentido a priori, quer dizer, um sentido anterior. Primeiro é preciso existir, depois é que esse sentido ele vai sendo construído ao longo da vida, né, por cada um indivíduo. E aí é outra questão, né, novamente, o indivíduo é aquele que é único, né? Então, quer dizer, a existência de um não significa, né, que ela tem o mesmo sentido da existência do outro, ou seja, cada indivíduo tem um sentido da sua existência. Tá? Então aqui é para a gente poder começar, pessoal, né, que é apenas uma breve introdução ao pensamento do Kierkegaard. A gente ainda vai falar sobre Schopenhauer mais para frente, sobre Nietzsche, e a gente vai entendendo o que cada um desses filósofos trouxeram, né, questionaram e vão construir essa nova perspectiva na filosofia contemporânea. Tá bom? Então, muito obrigado por assistirem, né? Façam a leitura do capítulo inteiro com calma, com bastante atenção. Esses são temas, né, que eu considero assim, bem abstratos para alguns, né? Então é importante ler devagar, com calma, né? Bastante atenção para poder entender, para poder fazer sentido e aí ficar, né, bem claro, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.